Vida e Saúde está começando agora, seja muito bem-vindo. Está pronto para mudar? Está pronto para aprender mais? Eu espero que sim. Nós temos feito um programa todo especial, tentando atender às suas necessidades, tentando promover cura, promover prevenção, para que você tenha mais qualidade de vida e viva aquilo que o Criador planejou para você. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamentos naturais para diabetes. Tem também música na nossa cozinha. Glauci Cunha vai nos apresentar uma receita que ela mesma preparou. Será que ela é boa na cozinha? Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Tem também receita de bombom de avelã e muito mais. O programa está recheado de coisa boa para você aprender e crescer junto comigo. Eu não posso começar o Vida e Saúde sem agradecer vários parceiros. Você que é anjo da esperança, é graças a você que a gente consegue fazer um programa Vida e Saúde cada vez melhor. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Nós também queremos agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço que nos recebe. Você que quer conhecer um pouquinho mais desse espaço, pode entrar lá, vidanatural.org.br e conhecer aqui o tipo de tratamento, o tipo de abordagem da Clínica Adventista Vida Natural. E também você, Renata Choi, que é nossa parceira já de tantos anos, que sempre fornece os melhores figurinos aqui para o Vida e Saúde. Muito obrigada, que Deus te abençoe de coração, viu, querida? E agora sim a gente conversa com a professora, doutora nutricionista Eunice Vidal. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde, viu? Feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre tratamentos para diabetes, tratamentos naturais para o diabetes. E sempre quando a gente fala desse assunto, professora, eu fico pensando que a pessoa que tem o diabetes, normalmente, muito comumente, vai ter a perda da sensibilidade. E os tratamentos naturais precisam ser feitos com muito cuidado. A alimentação está sempre muito relacionada com o problema do diabetes e faz parte também do tratamento. É isso? O diabetes é uma incapacidade do organismo de lidar com a glicemia dele. A glicose vai aumentando porque ele não consegue mais colocar a glicose dentro da célula. Esse é um papel da insulina. Quando a pessoa ingere demais calorias que a célula não quer mais, ela já tem o suficiente, não vou deixar mais entrar caloria aqui, ela se fecha contra a insulina. Isso chama resistência à insulina. Essa é uma das causas do diabetes. Então, diabetes é um descontrole do organismo de lidar com a glicemia. Geralmente, o diabetes é causado por erros alimentares, junto às vezes não, obesidade, sedentarismo, um estresse emocional muito grande. E como é a minha área, eu gostaria de enfatizar um pouquinho sobre os erros alimentares que levam a isso. Que a gente, ao ouvir sobre os erros alimentares, decida mudar e fazer ao contrário. Com certeza, é para isso que a gente está aqui, é para isso que o Vida e Saúde existe, para te ajudar, para que você realmente tenha forças, para que você tenha ideias de como fazer essas mudanças e possa melhorar da saúde. Que alimentos contribuem então para formação da diabetes? A gente muitas vezes pensa só nos doces. Isso, eu gostei de você enfatizar isso, porque geralmente o vilão para o público é o doce. E existe um vilão maior escondido que a gente não fala dele, são as gorduras. O doutor James Anderson fez uma pesquisa na faculdade de Kentucky. Ele pegou jovens, sadios, magros, ativos, e dividiu em dois grupos. Para um grupo ele deu, na dieta, 65% das calorias vinham da gordura. O fornecimento de gordura era excessivo, devia ter frituras, carne gorda, margarina e tal, excessivamente gorduroso. Em 3 ou 4 semanas, esses jovens já estavam com sintomas de diabetes, eram sadios antes. O outro grupo, na mesma pesquisa, ele deu meio quilo de açúcar por dia. Em 11 semanas, nenhum tinha desenvolvido sintomas de diabetes. Então, comprovou que o vilão pior é gordura. Uau, e olha só como a gente tem um entendimento ou de repente um senso comum errado, né? O açúcar está ligado com diabetes, mas a gordura também é uma grande vilã e talvez seja mais vilã do que o açúcar.
Que tipo de alimentos, então, que a gente tem feito mais uso de maneira errada com o nosso estilo de vida moderno? Além das frituras, carnes gordas, receitas gordurosas, todas as fontes de gordura, existe também um alto índice de alimentos refinados. Quando você usa muito refinado, a fibra já saiu do alimento. A fibra tem o poder de controlar a entrada da glicose no sangue. Se eu tiro a fibra, a glicose entra livremente, então dá sempre hiperglicemia. A hiperglicemia manda o pâncreas produzir bastante insulina. E a insulina vem, tira a glicose do sangue e joga tudo dentro das células. Aí, como joga rapidamente, você sente um pico muito baixo de glicose, sente fome e uma ansiedade por comer de novo. Aí você vai comer, geralmente refinados, vai dar pico de glicose, vai dar pico de insulina, vai Entra num ciclo vicioso. E aí chega num ponto onde o pâncreas diz, não aguento mais, não consigo mais produzir. Ou a célula diz, não mande mais insulina que eu não vou deixar entrar. Então são duas maneiras de você ficar diabético. O uso alto de refinados. Tá. De que maneira a prevenção pode ser feita através dos alimentos? Porque a gente está tratando aqui de tratamentos naturais com foco na alimentação para o diabetes. Normalmente a gente pensa no diabetes como uma pessoa super restrita à alimentação, muitas vezes inclusive até de frutas. Então eu queria saber, isso é mito ou isso tem uma parte que é verdade? Eu já peguei uma paciente que usava... Ela tinha que usar 32 unidades de insulina por dia. E a gente foi nessa dieta, alimentos integrais, só integrais, muita fruta, muita verdura, castanhas, sementes. Quantas vezes por dia ela se alimentava? 3. 3 vezes? 3 vezes por dia, só. E ela, pedi a ela que não usasse nada de origem animal, a não ser o iogurte. Tá. E em pouco tempo ela foi para 16 unidades de insulina. E eu não a acompanhei porque eu tive que mudar. Meu marido é pastor, a gente muda, né, com frequência, mas ela estava indo muito bem. Então, o que é indicado? O uso de alimentos integrais, o uso de frutas e verduras, mesmo as frutas que alguns diabéticos têm tanto medo, use com fibra. Não descasque, não coe, não tire os bagaços, use a fibra. E na mesma refeição use os cereais integrais. Essa fibra vai controlar a entrada de glicose. Junto com isso, exercício físico, uma paz mental que é muito importante. Muitas vezes é o estresse, o desgaste que leva a isso. E muitas vezes a própria doença, o diagnóstico, gente, acabei de pegar o exame no laboratório, estou com diabetes ou estou pré-diabético. Esse tipo de estresse também pode piorar o quadro? Pode. Eu esqueci de falar, Tebiteiro, eu tenho que falar uma coisa importante. A falta de um de jejum adequado é grande causador. Por quê? Porque o corpo assenta o passo para o uso de glicose do dia no de jejum. Se você não usa um de jejum forte, ele vai o dia inteiro buscar, fora de hora, fome excessiva, aí a pessoa aumenta a quantidade que come, essa é uma outra causa. Comer em excesso é outra causa de diabetes, né? Outro fator. Então, o de jejum forte é muito básico para sair do quadro de diabetes ou para não formar. Uso de, olha como é um de jejum forte, frutas com as cascas de bagaço sempre que possível, cereais integrais, proteínas de origem vegetal, castanhas, sementes, tudo. Pode pegar esses 3 produtos e fazer receitas variadas que a Vida de Saúde ensina tanto, mas que tem a presença desses 3 no de jejum. Tá. É muito comum a gente o mercado para os diabéticos tem crescido assim enormemente. A gente encontra de tudo no mercado diet ou sem adição de açúcar. Mas muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está comprando supostamente diet. Por exemplo, um pão branco diet, ele não tem tanto benefício assim, certo? Branco não, porque falta fibra que vai ajudar no controle. Ponto básico. Fundamental. Eu bato nessa tecla. Diabéticos têm que usar cereais integrais. Não é só diabético, mas nós estamos falando dele agora. Para todos os problemas que você veja de caminho de cura, cereais integrais, frutas e verduras, castanhas e sementes é o caminho indicado. E assim, outra dica, de repente, que eu não sei se você recomenda, mas a ingestão, por exemplo, porque às vezes é difícil tomar um suco com fibra.
Então, às vezes, é melhor comer a fruta. Sim, sim, melhor. Especialmente para quem tem teria que controlar a entrada de glicose no sangue, a fibra da fruta é melhor do que o suco. Certo. Especialmente se for coado. E se for, então, comer a fruta, de repente, amassada? No caso de crianças também, né? Porque cada vez mais crianças têm sofrido com diabetes. Então, de repente, cortada, mas nunca coada e nunca processada demais. A menos que você faça, nesse dia, nessa hora, nessa refeição do suco, a presença de outras fibras. Você pode compensar com uma granola, por exemplo, uma aveia. Isso. Mas a ideia de refinar cada vez menos o seu preparo é ideal. Tá certo. Olha, quanta coisa interessante que a gente pode fazer, que está ao seu alcance, que não vai custar nada mais. É uma mudança aqui, olha, a gente precisa ligar a chave aqui e entender que se essa mudança acontecer aqui, eu vou fazer acontecer sem muito custo, a gente diria, para tratamento e para cura e prevenção do diabetes. Você falou um ponto importante. Se eu mudar aqui, se eu aceitar, se eu entender que aquela nova proposta é benéfica para mim, eu vou fazer sem estresse. Quando eu faço aquilo como uma dieta, eu estou me roubando. Certo. Porque daqui a pouco eu paro a dieta e vou fazer tudo como eu fazia antes. Então a chave, gente, é mudar o estilo de vida. É o que Deus planejou para você. Então, se Ele planejou, com certeza vai trazer felicidade. Talvez você não sinta felicidade nas primeiras semanas, 2 ou 3 semanas, mas depois você vai perceber que os benefícios são tão plenos que vai compensar todo o sacrifício. Posso completar um pouquinho? Vamos lá. Existem pesquisas que mostram que em 21 dias de insistência você pode adquirir um hábito. Então pode ser que nos primeiros dias você estranhe, mas mire, você precisa chegar lá, insista 21 dias e pede a Deus que te dê vitória, você vai adquirir essa vitória. Amém. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde, professora. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Glauci Cunha tem uma receita deliciosa, refrescante para a gente aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, a gente já volta. O que eu gosto desse alimento é que você pode comê-lo tanto quente quanto frio, acho gostoso. Dá pra fazer sopa, dá pra fazer pão, dá pra fazer muita coisa. Eu gosto desses alimentos básicos assim. E aqui eu fiz, na verdade, eu incrementei do meu gosto, mas eu acho que quem tá em casa pode inventar do seu jeito. Pode fazer uma salada mais agridoce, quem sabe colocar umas peras, maçãs, nozes. Aí você vai experimentando pra ver se precisa mais sal, mais limão, mais azeite, etc e tal. Posso? Pode. Ver se tá gostoso. É rápido. Quem gosta muito dessa salada é o Thiago Chapolin. Eu faço, ele fala assim, essa é a melhor salada do mundo. Como é que faz? Eu falo, é muito fácil. É só achar aqui e não vai fazer. Fácil e colorido. Olha que linda que linda, fica, gente. Tá bem gostoso.